te apresentar agora qual é o maior aniquilador de alta performance. Como assim, Dani? Pois então, sabia que possa existir em ti um grande aniquilador de alta performance? E na verdade não é algo que alguém te falou, ou algo que alguém te fez, ou alguma crença existente em ti. Na verdade, existe algo que simplesmente acaba, aniquila, zera a nossa auto performance. Algo que simplesmente trava e simplesmente atrasa todo o nosso desenvolvimento, e é algo que não vem do mundo externo, vem do nosso mundo interno, que é a autocrítica. Como assim? Autocrítica. O quanto hoje tu tem feito uma série de abordagens positivas em relação a ti mesma. O quanto que muitas vezes tu se valida e que tu te autoelogia. O quanto que tu aprova os teus resultados. O quanto que tu tá satisfeita com todas as coisas que tu faz. O quanto que tu sente orgulho de ti mesma. O quanto que tu para na frente do espelho e te aplaude pelo que tu fez, pelo que tu criou, pelo que tu desenvolveu, pelo aquilo que tu tá construindo. Mas a maioria das vezes a gente não tem nenhum desses comportamentos. A maioria das vezes o nosso comportamento autocrítico é o maior sabotador dos nossos melhores resultados, que nunca vão vir e não vão aparecer, porque antes de vir o resultado e antes de vir qualquer ação, a gente para e faz uma análise e começa a se autocriticar de uma maneira tão avassaladora, de uma maneira tão profunda, que simplesmente a gente para e não faz. A maioria das pessoas que fizeram parte da minha equipe, por algum momento, pararam, desistiram ou simplesmente empacaram com seus resultados profissionais por um ponto: a autossabotagem. E quando a gente fala de autossabotagem, a gente pensa autossabotagem, talvez a pessoa não se sentia merecedora, ou talvez a pessoa não se sentia capaz, mas isso ainda vem de um ponto mais profundo, que é o ponto da autocrítica. Nós damos sim valor para as críticas que nós recebemos no mundo externo, dos nossos pais, das pessoas que a gente ama, mas tu pode ter certeza que a língua mais afiada em relação à crítica que tu tem recebido ao longo da tua vida é de ti mesma. O quantas vezes tu se pune e quantas vezes tu se critica de uma maneira tão intensa que tu simplesmente passa a crer que tu não é capaz de fazer algo. E isso é muito forte no universo feminino. Tem um estudo maravilhoso que mostra que 40% das mulheres têm problemas de autoestima. E sabe de onde nasce esse problema da autoestima? Da autocrítica, daquela autocrítica punitiva, daquela autocrítica onde a mulher se olha no espelho, não está satisfeita com a imagem que vê, ou não está satisfeita com os resultados que tem. E em dois pilares, essa autocrítica é ainda maior, que é no pilar conjugal amoroso e no pilar profissional. Converse com as pessoas mais próximas, com as mulheres mais próximas de ti, e faça uma análise do quanto elas se autocriticam de uma maneira muito voraz em relação ao seu pilar conjugal, à sua vida conjugal, em relação aí ao seu desenvolvimento profissional. O quanto muitas vezes nós como mulheres enxergamos em outras mulheres inúmeras qualidades, mas que nós enxergamos e elas mesmas não se enxergam. Por quê? Porque existe uma autocrítica tão intensa que ela não consegue ver todos os resultados. E sabe o que é mais interessante nesse estudo? Que mostra que os problemas de autoestima na mulher, eles começam a aparecer em torno dos 9 anos, que é justamente aquele período que a mulher, que a menina começa a se observar mais no espelho e se olhar mais, e muitas vezes o corpo está mudando a forma, ela começa a receber elogios externos por estar passando por uma fase de transição na sua vida, né, de menina, pré-adolescente, adolescente, mulher, e nesse momento começa uma avalanche de autocrítica, muitas vezes por aquilo que ela está vendo no espelho e por muitas vezes não aprovar todas essas mudanças. E nesse momento começa um processo de uma autocrítica que só vai crescendo, crescendo, crescendo ao longo da nossa vida. E a autocrítica muitas vezes vai simplesmente impedir que tu possa enxergar, descobrir e reconhecer todas as tuas habilidades humanas, habilidades profissionais, para que tu possa ter excelentes resultados na tua vida. Concluo te dizendo que a cada 10 mulheres, 7 estão insatisfeitas com alguma área da sua vida, em especial essas duas que eu acabei de dizer para vocês. Então, quanto a insatisfação vive e habita
no nosso mundo. Tudo isso porque essa autocrítica, ela é existente e ela é latente. Se eu pudesse te fazer hoje uma pergunta, seria realmente o quanto que tu é tua amiga ou quanto que tu é tua inimiga? E tu se torna a tua maior inimiga quando tu simplesmente permite que o teu senso autocrítico seja exagerado. E na verdade, tu ter um senso autocrítico é extremamente importante. Faz total sentido tu parar e fazer uma autoanálise de todos os resultados da tua vida. Mas agora o que não faz sentido é tu ter o teu senso autocrítico exagerado, a ponto de simplesmente tu desistir de fazer qualquer coisa porque tu não consegue se permitir ou fazer por não sentir capaz por ter sido tão crítico com aquilo que tu faz. Dani, então me diz agora, como eu posso melhorar, como eu posso mudar essa análise crítica que eu tenho em relação a mim mesma? Uma das coisas que eu gosto bastante de aplicar em mim é quando eu faço qualquer coisa na minha vida como mãe, ou na minha vida como profissional, ou na minha carreira a nível de liderança, eu sempre penso e faço uma autoanálise que ajuda bastante a me trazer os resultados para minha crítica como um todo, para minha autocrítica como um todo, né? Que é o quanto, se eu fosse hoje fazer essa mesma análise da minha melhor profissional, qual era a avaliação que eu faria dela? E daí quando eu paro para fazer essa análise, eu consigo trazer esse resultado para um contexto um quanto menos crítico. E por que isso? Porque eu estou fazendo uma análise para uma outra pessoa. E muitas vezes quando eu faço uma análise para uma outra pessoa, eu consigo diminuir o meu senso crítico. Hoje, se tu fosse analisar a tua vida, mas transferindo a tua vida para a vida de uma outra pessoa, o quanto tu seria crítica? O quanto tu ia ser rude? O quanto tu ia simplesmente ser punitiva com a situação que tu vê? Então, se tu não é assim com as outras pessoas, por que tu é contigo mesma? E foi nesses momentos que eu decidi que eu precisava me tornar minha melhor amiga e que eu precisava ser realista ao me autocriticar pelas minhas ações ou pelas minhas faltas de ações ou pelos resultados que eu tenho na minha vida. E te faço um convite agora, se tu fosse pegar um papel e uma caneta e tu fosse analisar quais são os pontos que tu mais te critica, quais seriam eles? E se tu pudesse reavaliar ponto a ponto o quanto tu acha que tu poderia simplesmente pegar de uma maneira mais leve e fazer essa autoanálise em relação a esses pontos. E daí eu posso te dizer que tu vai simplesmente chegar à conclusão que realmente tu vinha se auto-sabotando e que tu vinha te punindo de uma maneira exagerada. E o quanto tu vai conseguir melhorar o teu senso crítico em relação a ti mesma. Consequentemente, tu vai se tornar a tua melhor amiga, deixando de ser a tua principal inimiga.